Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro dos estúdios Planeta, nosso programa de todas as terças-feiras, a partir do meio-dia. Estamos aqui ao vivo, meu amigo Valdeci Carneiro já vai se apresentar e nós vamos bater um alto papo aqui sobre hipnose, estados alterados e outros temas. Meu fiel escudeiro Eudes, tudo bem? Opa, Wagner, tudo bom? Bom, cara, Como foi a viagem lá? Tava no Recife, cheguei domingo, fiz lá uma palestra no templo de Umbanda Pai Oxóssi. Tinham lá, pessoal, 350 pessoas. Eudes, foi arrecadado 1 tonelada de alimentos, cara. Caramba, bacana, né? Muita Fiz coisa. um curso, uma turma muito bacana. O pessoal me recebe muito bem no Recife. Um abração aí para toda a turma que estava comigo no curso e todo o pessoal que estava lá no Pai Oxóssi. Voltei no domingo numa escala rápida e já estou indo amanhã para o Rio de Janeiro. Só vim em casa para trocar de roupa. Só para falar que mora lá, né? Fazer o programa e amanhã eu vou fazer um podcast amanhã em Copacabana e mais 4 palestras em bairros diferentes do Rio. Me desculpe, a voz está meio fanha, porque eu cheguei do Recife, tava um calorão, bati com um friozinho da manhã aqui no domingo, e aí fiquei numa alergia de novo, uma rinite, tô sentindo nada, é só congestão nasal e tosse aqui, aquela coisa, 3 dias. São Paulo também não ajuda, né? E aí com essas queimadas aí no ar, hoje o céu tá bem estranho, mas releve aí essa voz hoje de pato rouco, mas tá tudo bem. Pelo menos o Valdeci toca a voz bacana. Valdeci, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Cara, que bom você estar aqui com a gente. São temas que você vai trazer aqui que não são comuns de serem abordados, né? O que é hipnose, como é que ele entrou nessa área. E o Valdeci é um cara com espectro largo de informações. Ele fala desde hipnose clínica, estados alterados, ansiedade, reprogramação mental. E ele também tem toda a trajetória dele como espiritualista, dentro da Umbanda, por exemplo. Ele gosta do Ramatiz, conhece pra caramba dessas áreas, mas hoje a gente vai pegar a parte mais técnica. Na terça-feira que vem, o Valdeci estará novamente com a gente aqui. Eu vou batendo um papo aqui com ele. Daqui a pouquinho, no meio do programa, eu abro para vocês fazerem perguntas para ele, para aproveitar a presença. Não façam perguntas hoje aqui para mim, vamos aproveitar a presença dele. Ô Valdeci, primeira coisa assim, bem fora, mas se você hipnotizar o Eudes, será que você consegue, sei lá, melhorar ele em alguma coisa? Hipnotizar para fazer eu gostar das músicas que o Wagner já escuta. tá me arrumando encrenca, hein? Mas, assim, melhorar, assim, dar uma arejada mental, sei lá. Na verdade, a hipnose faz alguns pequenos grandes milagres, Wagner. Faz. Às vezes a gente até brinca com essa história. A hipnose pode me ajudar. Uma época, quando eu tinha programa na Vibe Mundial, hoje Vibe Mundial, na época era Rádio Mundial, né? Eu falei disso. O que a hipnose pode fazer por mim? Nada. É você que vai ter que fazer por você. Sim. A hipnose não pode fazer nada. A hipnose ela é um estado alterado de consciência que facilita as mudanças, as programações que você quer. É daí que vem meu outro trabalho, que é a reprogramação mental, porque eu falo disso. Eu parto do pressuposto de que o cérebro humano é muito semelhante ao computador. Já tive até crítica sobre isso, mas às vezes é pessoa desatualizada, né? Fala mais pertinho. Mais perto. Isso. Tá bom. Pessoa mais desatualizada, porque é o seguinte, o modelo mais funcional que a gente tem é o modelo do cérebro humano semelhante ao computador. Não porque o nosso cérebro imita o computador, mas o contrário, é o computador que imita o cérebro humano. Então, quando a gente aprende como isso funciona, nós vamos perceber que nós somos movidos por programas mentais. Então, se eu fui programado, eu posso ser desprogramado e reprogramado novamente. E não existe ferramenta melhor para isso, pelo menos não que eu conheça até hoje, do que a hipnose. Então, isso a gente vai falar dialogando com algumas das disciplinas mais estudadas hoje no meio terapêutico, que é a epigenética e a psico-neuro-endócrino-imunologia, PNEI. Então isso conversa diretamente com a hipnose e é por isso que a gente acaba tendo resultados muito rápidos e Valdeci, a maioria das pessoas são muito
acondicionadas dentro do sistema cultural onde ela está nascendo, ou melhor, renascendo. Então ela vai aprender o idioma do lugar, cultura do lugar, roupa do lugar e, naturalmente, a influência religiosa mais forte dentro da educação dela. Então, ao descer numa cultura, nós somos formatados, programados dentro daquele contexto. À medida que você vai crescendo, vão surgindo questionamentos dentro e você começa a questionar a programação. Dentro do contexto religioso, a gente sabe que tem muita formatação baseadas em tabus, variado, não pode falar nisso, não pode abrir tal tema, e daí vai. Isto cria bloqueios dentro da pessoa, que quando adulta, mesmo às vezes não dentro daquele contexto mais, ela continua de alguma forma com freio de mão puxado por causa da formatação na infância. Sim, e são crenças familiares, crenças ancestrais afetam. Hoje já tem estudos que mostram, tem gente, já aconteceu comigo em cursos, da pessoa falar, não, mas eu não acredito em vida passada. Eu falei, ok, mas em ancestralidade não dá para não acreditar. Todo mundo veio de alguém, que veio de alguém, que veio de alguém, que veio de alguém. Então, hoje é sabido, já tem até experimentos com ratos, onde mostram que o rato, pegaram, por exemplo, um grupo de ratos, e fizeram condicionamento, soltavam um cheiro de uma cerejeira e depois os ratos tomavam choque. Eles ficavam estressados. Então depois de um certo tempo nesse condicionamento, o pessoal não disparava mais o choque. Era só colocar o perfume e os ratos já desenvolviam os sintomas de estresse e começavam a passar mal. Isso é o que a gente chama em programação neurolinguística de ancoragem. Eles ficaram ancorados àqueles sintomas, emparelhou aqueles sintomas. Passou aquela primeira geração, veio a segunda geração, os filhos desses ratos. Os filhotes desses ratos nunca tomaram um choque. E quando sentiu o cheiro do perfume, eles se estressavam, começavam a passar mal. Aí foi para a terceira geração, os netos dos ratos primários lá. Também nunca tomaram choque nenhum. E quando sentiam o mesmo cheiro do perfume, eles começavam a se estressar. Então, qual é a dedução? Essa memória, ela já não era genética, ela era epigenética. Tá. Era uma memória que vinha no ramo ancestral. Tá. Então existe uma coisa que a gente fala em biologia que seria a filogenética. A filogenética é uma resposta que todo rato tem. Se ele encostar em qualquer coisa, ele vai lamber. Ele não suporta nada na pelagem dele, nas patas, né? Desculpa. Então a melhor forma de matar um rato é com veneno de contato, que ele vai lamber depois. Ele não vai escolher se come ou não, ele vai lamber porque é a reação natural. Mas essa reação de estresse por conta de um perfume de cereja não é filogenética, não é de toda a espécie, é só daquele grupo familiar. É um trauma ancestral ou trauma transgeracional. Então até isso, fora o resto que a gente já tinha de encrenca, ainda tem essa para administrar. Caramba! Acreditando ou não. Você imagina o pessoal que passou por guerras, os filhos, os netos, às vezes com os traumas vindo ali daquele grupo. Isso tem aparecido bastante, inclusive crianças que chegam em colégios pagos, colégios bons, com uniformes muito característicos e começam com 7 anos de idade, 6 anos de idade a ter transtorno de pânico por conta do uniforme. Então, quem não entendeu o que eu tô falando, vai lá ver o garoto do pijama listrado, o menino do pijama listrado, que conta a história dos campos de concentração, onde eram usados pijamas listrados. Então, na mente dele, a equivalência complexa que fica o uniforme significa prisão e, posteriormente, morte. Então, entendi. você acaba caminhando para isso. Que é mais ou menos o que acontece também, a gente estava no bate-papo antes falando disso, das síndromes reencarnatórias, né? Muita gente fala de medo de falar em público. Já teve até pesquisa por aí dizendo o medo de falar em público é mais forte do que o medo da morte. É mentira, é pesquisa rasa. Porque todo medo, em última instância, é o medo da morte. Sim, é o grande medo por detrás de tudo. Que é a tanatofobia. Sim, isso. É o grande medo. Então, quando a gente percebe isso, uma pessoa com muito medo de falar em público, muitas vezes ela sofreu execuções ou execrações públicas. Se não nessa vida, às vezes nessa vida só soltou o linkzinho, mas nas outras lá, forca, fuzilamento, fogueira. Então ela fala, na hora que eu vejo todo aquele povo, parece que eu vou sumir, que eu vou morrer. Lógico que você vai morrer. E se as pessoas riem, ela passa mal, porque as pessoas rindo não estão querendo o seu mal, estão querendo ver você pendurado. Sim, sim.
Então é perfeitamente natural. E às vezes com uma, duas sessões em relação a caso pontual, é resolvido. Quando você vai lá e muda esse código. O Valdeci, a gente estava comentando antes sobre o lance do enforcamento, e você citou duas coisas legais, né? Falta de chão, por exemplo. É a frase... Ou passar a mão aqui. Explica melhor. Geralmente eu falo que o gesto do enforcado é a pessoa começa a falar com você, não, aí me dá uma sensação, e ela faz essa meio engancho. E o outro é a frase, a retórica, né? Que é... Ela se enforca, né? Ela se enforca para dizer. E ela fala, me falta o chão. Não, começou tal coisa, aí me faltou o chão. Por que faltou o chão? Cada falso se abriu. Ou alguém chutou o banquinho, né? É bem lógico, né, Wildes? Uhum. Né? Bom, ô Valdeci, como é que você entrou nessa história da hipnose? Porque você tem todo um histórico. Você foi da Umbanda, você gosta da temática espiritual, você conhece muita coisa de cabala, de maçonaria. Como é que você foi pro lado da hipnose clínica? Então, eu tinha acho que uns 14, 15 anos, eu sempre li bastante, tá? Eu acho que o meu sonho era ser o Visconde de Sabugosa, era morar dentro no meio dos livros, né? E um livro que eu ganhei uma vez de um conhecido, ele falava sobre o poder da mente, ele contava a história de um soldado. Aquele soldado tinha sofrido um ferimento que seria mortal, mas ele foi encontrado com vida. Quando encontraram ele, perguntaram, falando, estranho, esse ferimento seria fatal. Ele falou que quando eu fui ferido, eu entrei em auto-hipnose e comecei a dar comandos para reduzir a circulação sanguínea no local. E isso salvou a vida dele. Então, inconscientemente, na minha cabeça já ficou, olha, se alguma coisa pode salvar sua vida, deve ser muito bom, né? Já para começar. Depois, daqui e dali, eu vi a matéria, tipo o Edgar Cayce, que era um hipnólogo, auto-hipnólogo, né? Ele é talvez o maior sensitivo americano de todos os tempos. Né? E chamado de profeta adormecido. Isso. Detalhe é que ele era católico, ferrenho, e começou a brigar com a auto-hipnose, porque a auto-hipnose dele misturava meio animismo com mediunismo, né? Sim. Então ele começava, durante a auto-hipnose, ele falava de coisas que na vida, no estado desperto, ele não acreditava, tipo vidas passadas, civilizações extraterrenas, civilizações antigas. Ele falava de tudo isso e até de temas que ele não dominava, tipo astrologia e outros, sem ter esse conhecimento prévio. Sim. Então, tem até os casos mais graves que ele pegava um livro, botava embaixo do travesseiro e depois sabia o conteúdo. Sim. Eu já ouvi recentemente que o Chico Xavier também fazia coisas parecidas, né? Para os descrentes por aí, testem. Eu falo, não acredite em mim, teste, né? E só para contribuir aqui, o Edgar Cayce que ele está falando, ele foi um sensitivo americano. Ele desencarnou em 1950. Eu sempre acompanhei o trabalho dele porque eu acho ele um cara fora da média, né? Sim. E o filho dele seguiu o trabalho dele depois que ele foi embora. E eles têm a fundação Edgar Cayce. Saiu na década de 90, 4 livros saíram pela editora Pensamento, baseados nos estudos do Cayce. Era um sobre reencarnação, o outro de vida após a morte, um sobre sonhos e outros sobre poderes paranormais. Tem um chamado Os Sonhos, do Mark Turstow, que trabalhava com o filho do Edgar Cayce, que tem um capítulo excelente onde o Edgar Cayce fala sobre saídas do corpo. Os Sonhos, Mark Turstow, editora Pensamento, coleção Edgar Cayce. Tem mais 3 livros, um de paranormalidade, reencarnação e vida após a morte. Mas esse dos Sonhos tem um capítulo em que fizeram perguntas a ele sobre saídas do corpo e ele deu umas dicas muito legais, Valdeci. Era fantástico. Esse eu não sabia, tá vendo? Esse já vou ter que sondar agora. Mas se não me engano o que você fala aí sobre o outro é um de capa vermelha que fala sobre reencarnação. Eu comprei um sebo. É assim, é um de capa vermelha, um de capa verde, um de capa azul e outro de capa meio laranja. Se for o de capa azul que eu tô pensando é o Barreiras do Tempo, que eu também tenho. Então, através das barreiras do tempo, a coisa assim. É isso aí. É ele e eu tenho esses dois. O dos sonhos não tem. Esse dos sonhos é muito bom. Então, mas o Cayce realmente, quando você vê o material dele, primeiro até como começa a história dele, realmente é interessante. Que primeiro, quando o adolescente ele tem uma afonia, aí passa um caixeiro viajante, bota ele em transe e ele volta a falar. Aí já adulto, ele volta a ter de novo essa afonia, aí lembraram do episódio dele adolescente, levaram ele no médico que era hipnotista. O médico botou ele em transe,
Aí ele começou a falar já no transe e ele deu as orientações para o médico, dizendo, dê sugestões para irrigar as cordas vocais, para irrigar não sei o que lá. E o médico fez o que ele disse e funcionou. E o médico ficou abismado com a história e resolveu contratá-lo como assistente. Era o cara que era botado em transe e diagnosticava as doenças que o médico não conseguia diagnosticar, que também é uma faculdade rara. Mas era muito interessante. O case é para ser estudado, inclusive, a forma das consultas dele, que ele fazia o seguinte. O pessoal documentava, numerava as consultas. Tipo, 15 anos depois, você resolve mandar uma carta de novo. Na hora que abre a carta, ele falava: olha, eu já fiz uma consulta para ele, para o Wagner, a consulta número tal, na data tal, onde eu disse tal coisa. Ele era fantástico. Quer dizer, isso era hipermnésia ao extremo, né? Sim. Agora, a tua formação como hipnólogo, por exemplo, alguém fala assim: eu queria estudar hipnose. Alguém que porventura já tenha um pendor, interesse, o que a pessoa faz? Tem um curso, uma universidade, alguma coisa que forma o hipnólogo? Curiosamente, eu tenho... São duas marcas minhas, uma é a Sociedade Interamericana de Hipnose e outra Universidade da Hipnose. São marcas nossas e hoje a hipnose é considerada, ela entra no rol das terapias holísticas. Tá. Portanto, para não gerar desinformação que muitos geram por aí, dizendo, tem que ter registro nisso, naquilo, não é verdade, não tem. Ninguém é obrigado a se filiar ou manter filiado a nada no Brasil. Então, hoje nós temos cursos de formação onde nós temos o curso de hipnose clínica profissionalizante e o curso de reprogramação mental, que é uma metodologia que eu desenvolvi, onde nós trabalhamos com as pessoas em 10 sessões somente. Então, mais de 95% do pessoal que é atendido na nossa clínica, por mim e pelos outros terapeutas, são somente 10 sessões, independente do processo da patologia. É um roteiro, um método que vai trabalhando desde o ambiente até o espiritual sistêmico da pessoa. Valdeci, além do problema de infância, formatação, bloqueios e tal, você depara com muitos casos em que o problema vem de vidas passadas e repercute inconscientemente no presente? Isso é muito caso. Mas veja assim, como a gente trabalha, vamos falar da ideia terapêutica, independente da crença, tem muitas pessoas que vêm que são evangélicos, que são ateus, ou que são católicos não reencarnacionistas, porque já tem muito católico reencarnacionista. Sim. E a gente deixa a mente dela dar o formato que quiser para a coisa. Às vezes no processo de regressão, a gente dá o comando e diz para a pessoa: olha, a sua mente vai te levar para uma cena, se essa cena não for da sua vida, tanto faz, pode ser que seja uma memória genética, uma memória do seu tronco ancestral, ou até uma lembrança de um filme, porque tudo isso pode ficar impregnado. Imagine você criança, alguém começa a te contar historinhas de terror ali, a criançada gosta e não gosta, né? Fica toda querendo escutar, mas depois fica com problema para dormir, né? Com medo. E aí você reformata aquilo e vira um trauma. Então eu falo que o terapeuta ele não lida com a verdade, ele lida com o processo de cura. Ele não pode prometer cura, porque terapia é meio, mas não é fim. Sim. Mas a ferramenta que ele trabalha é um processo de cura. Despertar no outro processo de cura. Então, se eu tiver que contar uma mentira, eu vou contar pro cara ficar bom. Então, aqui não entra em questão se a vida passada ela é real ou se é mentira. Tem terapeutas que falam assim: mas que prova que eu tenho que isso foi na vida passada dele? Eu falo: nenhuma, nem eu quero ter prova. Eu já tive casos, Wagner, que a pessoa... Esse caso aqui é emblemático pelo seguinte: minha filha vai brigar comigo quando ela me pedir um caso para ela poder fazer hoje uns stories no Instagram. Eu falei, essa hora eu vou lembrar de nada agora. Nem lembrou agora. E esse foi o seguinte: essa senhora, ela foi a época da Rádio Mundial. Ela me ligou e falava: olha, eu não consigo, porque se eu ouvir uma palavra, eu já começo a passar mal. E ela começava a falar, já começava a chorar. Falei, bom, por telefone não vou perguntar que palavra que é, né? Marcamos a avaliação, ela veio. Aí ela falou a palavra: câncer. Não, desculpa. Não foi, eu falei câncer aqui meio no automático da maioria das pessoas. Meningite. Meningite. Qual que seria a lógica disso? Aí, para completar, naquele ano teve um surto de meningite em Costa do Sauípe. Então no noticiário toda hora vinha meningite, meningite. E ela falava, já ela mudava a feição, já começava a respirar mais ofegante. E aí um dos casos foi, um amigo do filho dela tinha morrido de meningite. Ela
já leva isso pra onde? Já emparelha o filho na mesma história. Do tipo, e se acontece com meu filho? Sim. Então o caso dela chegava a ser tão grave que ela falava pra mim, olha, às vezes eu tô dirigindo daqui, que ela morava na Grande São Paulo, próximo de Mogi, ela falava, eu tenho vontade de jogar o carro ou no barranco, bater no barranco, ou jogar pelo penhasco, descer. De tão ruim que era a situação. Aí quando a gente começou a fazer, num dos processos, numa das sessões regressivas que apareceu, ela foi para uma cena onde ela começou a mostrar cenas da Idade Média e daqui a pouco eu tava falando de arma de fogo. E aí o cara que fosse muito purista ia dizer o quê? Ah, não, essa regressão não foi verdadeira porque na Idade Média não tinha arma de fogo. Aí eu fui percebendo que ela misturava duas coisas e ela melhorou. Qual é a minha explicação para isso? Bom, primeiro nós temos tendência a repetir coisas de uma encarnação para outra, inclusive os nomes, tá? Eu só não Valdeci, que Valdeci é um nome muito difícil para repetir, mas geralmente a gente repete isso. E o que a mente dela fez foi pegar, compactar várias vivências numa só e ela ficava transitando entre elas. Mas o que mais importava era o efeito terapêutico que aquilo ia ter, a ressignificação que eu estava levando junto com ela. Não era se era verdade ou não, que não é esse o meu trabalho. Eu admiro os caras que fazem esse trabalho com terapia regressiva para fazer o processo científico. Eu quero ver se ele foi mesmo, se lá no lugar tal tinha aquela construção que ele disse. Mas é o trabalho dele, de cientista. O meu trabalho é de terapeuta. Eu quero que as pessoas melhorem. Mas isso aparece com muita frequência. Você quer ver? Recentemente, na época da pandemia, eu atendi muito, fiz lives com atendimentos ao vivo. E às vezes dava 100, 150 pessoas ao vivo assistindo. E uma delas era uma terapeuta de regressão. Eu vou até falar o nome dela, porque ela mesma já autorizou tudo. E foi feito ao vivo, que o pessoal assinava o direito de uso, né? Era Michele Nilo. E a queixa dela era falta de prosperidade. Que estava travando algumas coisas. E quando ela começou, eu perguntei, alguma regressão você já foi nisso? Ela falou, eu fui uma vez um mendigo na época de Jesus. Ou seja, 2000 anos, 2000 alguma coisinha, né? Aí naquele dia, nós fomos bater justamente nesse mendigo de volta, a história. Fizemos a ressignificação e voltamos. Aí você pergunta, por que não resolveu quando ela foi na outra regressão? Eu falo, tem regressão feita por aí que não é regressão, é retraumatização. Ou seja, porque criar um conceito, uma ideia, com todo o respeito a quem pensa diferente, de que a simples catarse é curadora, não é. Se eu vou lá e olho o trauma, eu vou lá e olho de novo aquela cena, eu vou lá e olho de novo aquela cena ruim, aí eu vou me retraumatizando com aquilo. Chega uma hora que eu nem choro, mas eu tô sangrando por dentro. Eu tô tendo hemorragia interna, né? Mas não tô aqui, as pessoas não estão vendo. Não é só ver, é trabalhar em trabalhar cima. isso. Tem que trabalhar eu tenho que ressignificar. Todo o processo psicoterapêutico, ele se resume numa única palavra, que é ressignificação. Se eu conseguir ressignificar a lá São Longuinho dando 3 pulinhos, tá certo. Se for com galinho de arruda, tá certo. Se for com 10 sessões, tá certo. Se for com 20, mas ressignificou, mudou o significado daquilo, tá tudo resolvido. Por quê, Wagner? Porque eu falo que o ser humano é o único animal que dá significado a tudo. E que busca o significado. Então, mas veja, coisas, ele cria significados. Então, veja, qual que é a sacada da história? Se você der bons significados para as coisas, você é uma pessoa feliz. Se você der significados ruins, você vai parecer a hiena lá do desenho da Hanna-Barbera, né? Tudo vai estar ruim. Então é você que escolhe. Um dia uma pessoa perguntou para mim, foi o outro caso, né? Hoje a Juliana me bate, né? A moça chegou para a segunda sessão, ela falou para mim, e ela era uma representante comercial relativamente bem sucedida, a melhor, mais bem sucedida da família. Ela falou para mim, sabe qual é o meu problema? Eu falei, qual? Ela falou, é que eu não vejo o significado na vida. Eu falei para ela, sabe por que você não vê? Ela estava esperando uma resposta do tipo, abraça, conforta, me convence, né? Eu falei, sabe por que você não vê? Ela, por quê? Porque a vida não tem significado mesmo. A vida não tem significado. O significado da vida é o significado que você coloca. E aí eu desenvolvi uma metáfora que eu uso até hoje. Eu falo, a vida é que nem ricota. Que gosto que tem ricota? De nada. Não gostou daquele insosso? Bota doce. Se não gosta doce, coloca sal, fica salgado. Não gosta salgada, faz ela picante, né? Então a ricota tem o gosto que você coloca.
É você que escolhe o gosto que vai ter sua vida. Então, se você escolher chorar, você vai chorar. E outra coisa que eu sempre falo, o que você foca aumenta. Se você focar na dor, vai aumentar o quê? A dor. Focar na tristeza, aumenta a tristeza. É o que diz, o propósito lá quando a gente fala de depressão, tristeza, ansiedade. As pessoas falam como? Ah, a minha ansiedade, isso já puxou pra si, né? Já tomou posse. E se é dela, quem sou eu para poder tirar o que é do outro? É sua. Então a nossa linguagem também fala de como nós estamos processando tudo isso. Eu tenho um outro caso que foi engraçado na época da faculdade. A colega, ela já estava dias se queixando de uma enxaqueca. Ela falava me enxaqueca, me enxaqueca, me enxaqueca. E um dia eu cheguei, eu estudava de manhã, né? E à tarde eu trabalhava no metrô até quase meia-noite, né? Aí eu falei para ela, vamos tomar um café? Ela falou, vamos. Na hora que a gente tava indo, eu descobri o problema, descobri a razão da sua enxaqueca. Ela falou, descobriu? Que bom, mas o que é? Eu falei, tá no Código Penal. Ela, como assim? Eu falei, artigo 168 do Código Penal, apropriação indébita. Você se apropriou, agora ela é sua. Ela me xingou bastante. Só que no dia seguinte ela não tinha mais enxaqueca. A ficha caiu. Entendeu? Então veja, do jeito que isso os hipnólogos antigos eles chamavam de linguagem orgânica. Quando você começa a falar muito de uma coisa, os homens que falam, por exemplo, isso é um chute no saco. Eu falo, se prepara para ter orquite aí, para ter algum problema lá embaixo. Que é você que está dizendo. O seu corpo vai entendendo isso. Da atração? Não, aqui não é nem atração. Aqui é o seu corpo somatizando o que você está dizendo. É autoafirmação, o teu corpo. Isso, autossugestão. Começa a consciente. somatizar. Só que você está dando autossugestão sem saber. Está fazendo ela de maneira exatamente. inconsciente. Por exemplo, você fala, se não dá, eu tenho que carregar o mundo nas costas, eu tenho que carregar tudo nas costas. Você começa a ter dores lombares, cervicais, porque o seu cérebro, eu falo que o cérebro é um gênio burro, ele começa a entender que você está carregando tudo nas costas, e aí começa a doer. Então se você falar, tô ficando velho, você está dando um comando para suas células envelhecerem mais rápido. Eu sempre falo isso para meus alunos, cara, que a gente vai dando essas sugestões, autossugestões, e nós vamos assumindo aquilo psicologicamente e somaticamente. Agora, o Eudes está sempre dizendo assim, eu tenho o dedo podre pro amor, não chove na minha horta. O que você acha dessas afirmações dele? Isso aí eu faço mesmo, aí você acertou. Você está criando a sua Matrix. Aquilo que você diz é o que vai acontecer. Sim. Entendeu? Você desenha o panorama. Quando nós afirmamos uma coisa, e aí você me perguntou da lei de atração, tem gente aí que briga contra a lei da atração. Veja o seguinte, a frase mais sábia das questões de atração é, nós atraímos tudo sempre, de forma consciente ou inconsciente. Quando você fala do que você não quer, você está fazendo atração inconsciente. Quando você fala das coisas que você não gosta, é atração inconsciente. E quando você fala do que gosta, você está atraindo conscientemente. Para filosofar, Immanuel Kant, ele falava, falar da não existência é atribuir uma existência a ela. Então sempre que eu falo daquilo que eu não quero, eu estou dando força para aquilo que eu não quero. Na parte espiritual, porque muitas depressões que a gente tem por aí são realmente problemas espirituais. É pena que a nossa psiquiatria e psicologia não estão preparados para isso. Nem a neurologia não estão preparados para isso. Então veja, o indivíduo está falando da depressão, o obsessor. Você está dando poder para quem? Sim. Para o obsessor. Sempre falo isso com pessoas que estão tendo assédios, ô Valdeci. Não foca no obsessor, foca em você criar uma melhoria que quebra a sintonia com ele, ou ele melhora ou vai embora. O pessoal foca, tem que tirar ele dá todo o poder para o agente de fora fazer o processo nela. Na minha opinião, sabe quem é o obsessor? É um cara que gosta muito de mim, que me dá valor. Senão ele já tinha me largado de mão, ele não estava 300 anos grudado em mim. Então se ele está 300 anos, ele fala, opa, gostei desse cara. Só que ele está num processo reverso ali, né? Mas ele não ia ficar do meu lado se ele não achasse que tinha valor. Entendeu? Só que nessa briga eu não entro. Já aconteceu clinicamente, a gente já levando para esse ponto, clinicamente tem aparecido cada vez mais manifestações de obsessores em tratamento clínico.
Durante a hipnose, Durante a a hipnose. pessoa acopla o cara lá e Na começa... marra, às vezes do nada a pessoa, paf, já volta, já vem. Um dia eu estava no Unifesp, eu tinha um médico conhecido lá do Unifesp, que eu já fiz algumas palestras lá no grupo de hipnose. E esse dia a palestra não era minha, mas o médico ele começou a perguntar pro pessoal, falando sobre esse assunto, perguntou pro pessoal, aqui, mas de vez em quando aparece de alguém incorporar, baixar o santo dentro da clínica, não sei o que lá. Aqui ninguém nunca. Mas se baixar o santo na clínica, o que você faz? Todo mundo ficou calado. Aí ele repetiu a pergunta. Quando ele falou a terceira vez, eu falei, não vou deixar passar. Eu levantei a mão e falei, se baixar o santo, eu trato o santo. Eu sou terapeuta, eu tô para tratar o que tiver ali. Claro, claro. Se for o cara, se for o encosto, se for quem tiver. Então eu sou terapeuta. Isso, exatamente. Então a gente fala o tempo todo que a diferença entre o encarnado e o desencarnado é ter o corpo ou não. Agora, porque ele não tem o corpo, eu não trato ele? Sim. Eu tô aqui para isso. E como você se blinda desse tanto de pessoa que chega com, por exemplo, a pessoa já chega com essas programações, com esses medos e tal. E muitas das vezes a gente acaba absorvendo um pouco que seja. Como que você se blinda desse tipo de coisa? Eu acho que eu sou ruim demais, porque eu não absorvo nada. Eu não quero nada de ninguém. Eu já deixo. Tem um ditado que tinha um conhecido nosso, uma época quando eu tinha empresa na área de prestação de serviço de manutenção, e ele, coincidentemente carioca, ele falava assim: você para mim é problema seu. Muito boa. Então eu ensino isso para os meus alunos. Eu falo, você para mim é problema seu. Olha, eu tô fazendo o melhor para que você melhore. Eu tô dando todas as instruções e fazendo todo o processo, dando as orientações. Faz isso, faz aquilo. Se você não fizer, quem é que vai dormir com essa dor? É você. Quem é que vai dormir com esse problema? É você. Então eu vou para minha casa e eu devo ter algum defeito, eu vou dormir tranquilo. Porque eu tenho que entender isso. Eu tenho um irmão, o Jurandir, que ele fala o seguinte: o bombeiro, quando ele entra no fogo, não é para se queimar. Ou o cirurgião, o médico, quando entra na sala lá das contaminações, não é para se contaminar. Então, da mesma maneira, o psicoterapeuta, ele tem que se blindar disso, ele tem que criar uma programação para isso, que é o que você falou se chama de trauma vicariante, que é o trauma que vai sendo aprendido. Tem indivíduo que trata tanta gente com autismo, daqui a pouco ele desenvolve sintomas do autismo. Outro trata tanta gente com pânico e acaba desenvolvendo. Aí daqui a pouco ele tem 2 sintomas só, ele já começa a iniciar os outros 10 sozinho. Porque ele fala, ele já sabe como é que são os sintomas. Então, mas eu não tô aqui para isso. Eu não tô aqui para sofrer. Aliás, isso também vem de crenças. Sim. Você tem desde a parte familiar, biológica, religiosa. Eu primeiro não acredito que nós estamos aqui para sofrer. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, olha, eu vim aqui, eu nasci para dar risada da vida. Pra dar risada do Quantas mundo. vezes já falamos isso aqui no programa, né? Então, eu acredito a mesma coisa. Eu nasci para dar risada da vida. E vou, se Deus quiser, quando no último dia eu ainda vou dar risada e falar, tá vendo? Consegui. Eu tô para rir disso, porque do ponto de vista físico, a vida é uma tragédia anunciada. O dia que eu ouvi o Paulo Silvino falar isso que era num programa, num documentário sobre humor, eu parei e falei, não, que coisa trágica. Eu fiquei pensando, comecei a brigar com a fala dele, aí daqui a pouco eu comecei a juntar tudo, falei, não, ele tem razão. Porque do ponto de vista físico, o ser humano é o único animal que lida com a ideia da finitude. Eu vou morrer. Mas do ponto de vista espiritual, não acredito nisso. Então, você, por mais rígido que você seja com você mesmo, por mais cachês que você seja, você não vai sair vivo dessa. Uhum. Então vamos relaxar, vamos dar risada com isso aqui, vamos nos divertir com tudo isso. Eu brinco que eu falo que se a gente fala da parte espiritualista, a ideia da roda de Sansara, a maior parte das pessoas, na minha visão, a maior parte das pessoas, 90% delas entram aqui em Sansara, entram chorando para encarnar e chorando para desencarnar. Sim, a maioria. Agora 10% fala, vou ali encarnar e já volto. Ou tá para desencarnar e fala, ó, não tem mais jeito, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Dando despesa pro INSS, ou enchendo o saco dos outros, falando mal da vida do outro. Reclamando. Acabou. Porque na verdade nos povos antigos, a idade mais avançada, os idosos, eles eram sinônimo de um repositório, um repertório de sabedoria, onde poderia ser consultado. Hoje o pessoal vai consultar no Google, né? Então você vai ficar ali batendo lata para quê? Eu acho que a gente tem que começar a ter consciência disso, parar de reclamar. Aliás, eu tive uma experiência, Wagner, uma vez,
Minhas experiências não são assim que nem as do Wagner, não, são tudo meia boca, mas dá pra ir, né? Uma que, pelo que me disseram, seria Nosso Lar, aquilo lá. E me mostraram justamente a antecâmara da reencarnação, ali, o restringimento. E Eu já vi também isso em várias colônias, então, tem isso aí. E era pior do que velório na Terra. As pessoas que iam encarnar começavam a chorar e pedir para os que ficavam: olha por mim, não me Sim. deixa cair. E a sensação era tão agoniante. Apesar que no dia eles me mostraram uma outra cena também, que foi o brinde do dia, né? Na parte de fecundação, outras coisas assim. Mas essa daí chamou muita atenção desse desespero. Sim, eu já vi isso também. E outra coisa, viu, Eudes? Eu não vou contar aqui hoje, porque o tempo hoje é pro Valdeci contar as coisas pra gente. Essa madrugada, meu pai apareceu no meu apartamento, me deu um super abraço, cara. Tá bem, remoçado. Ele tá vivo? Desencarnou em abril. Desencarnou, verdade. E aí, eu vou estar contando esse encontro. Eu vou sair daqui hoje, pessoal. Como quinta-feira eu já estarei no Rio, eu vou gravar o programa Viagem Espiritual, que vai passar quinta-feira, às 19h30. Eu já vou fazer ele hoje à tarde. Vou sair daqui e gravar. E aí eu vou estar contando essa experiência com meu pai, mais uma. Eu já tinha contado alguma coisa, mas essa foi bem legal. Meu pai me deu um super abraço, cara. E bem diferente dos últimos anos aqui, que ele já estava definhando. O cara está forte, remoçado, consciente. A energia dele não deixa dúvida. Foi essa madrugada. Eu vou estar contando. Então, pessoal, escute o programa dessa quinta agora que vem. Hoje é dia 3. Quinta, dia 5, 19h30, lá na Rádio Vibe Mundial. E depois, lá no meu canal do YouTube, a gente reposta lá. Valdeci, tem pego muito caso de insônia, cara? De novo, medo da morte, né? Porque dormir é morrer um pouquinho todo dia. Amigo morte. Então, outra das patologias, além de ser patologia do medo da morte, é o controle. Eu falo que hoje em dia, o que está em voga são os males do controle. Insônia, Parkinson, pânico, Alzheimer, fibromialgia. São todos males relacionados ao controle. Então, insônia, aquela pessoa controladora, eu pergunto pro pessoal sempre: quem é que dorme e garante que acorda? Isso, sempre falo isso para meus alunos. Você não tem garantia nenhuma. Então, o controlador já vai assim. Às vezes eu dou umas apagadas que parece que eu morri, né? Eu volto a ser do tipo zerado mesmo. Mas eu tenho na minha cabeça que dormir é o momento de você se refazer. Então, mas geralmente quando a gente busca isso, você quer ver onde é que eu tô antecipando a palestra lá do Instituto. Insônia, muitos casos que nós pegamos foi casos de pessoas que dormiram quando não podiam dormir. Exemplo, um sentinela, um vigia, um guardião. Volante. Ou numa situação de guerra, a pessoa que conseguiu fugir e começou a se esconder, mas escondido em um lugar tipo um galpão, alguma coisa assim, ela tinha que ficar vigilante, não podia dormir para poder se movimentar sempre que visse movimentação estranha. Aí no momento que ela dorme, quando ela percebe, ela acorda, já pega e morre. Então o código ancestral que fica ali, o que é? Que não pode dormir. Dormir é perigoso. Quando eu durmo, coisas ruins acontecem. Entendeu? Algumas vezes, quando é o caso do sentinela, ele não é só a morte dele, é a morte de um grupo. Sim. Por conta disso. Então eu tenho uma pessoa que é terapeuta, inclusive, que ele acordava de 7 a 9 vezes por noite para ir ao banheiro. E aí uma vez eu vi uma cena, que às vezes acontece isso, eu vejo, mas sem ver, tá? Uma cena que eu vou sentindo a formatação dela meio intuída toda. Falei, nossa, veio a história que de um guardião que na hora que era o plantão dele, ele era o guardião, o sentinela, e ele dormiu. E foi invadido e matou todos. Aí, qual o link que ele cria biologicamente? Eu tenho que garantir que eu esteja acordado. E aí a bexiga toda hora vai lá e faz ele levantar. Só que ele não entendeu que ele não tá mais naquela guerra. Que ele não tá mais naquela situação. Às vezes até conscientemente ele sabe. Ele tem que voltar e reprogramar esse código. E lembrando, pessoal, que a pergunta é bem pontual. Casos de insônia que ele pegou e que tem esse viés. Porque você pode ter problema de insônia por questões do próprio físico,
uso de remédio, esse lance de levantar várias vezes a próstata. Ele não está dizendo que tudo é isso, ele está dizendo que em alguns casos Sim. dá para ver que tem uma conotação anterior. É só para a gente separar bem a parte aqui das coisas do aqui e agora e a outra parte que fica meio oculta. E a ansiedade, que talvez seja o grande mal dos tempos modernos. Então, o Brasil hoje está considerado como o país mais ansioso do mundo. Pós-pandemia piorou. Mas veja assim, eu sempre falo que nós temos males de passado e males de futuro. É por isso que o grande segredo é viver no presente. Males de passado, ressentimento, mágoa, os traumas, o abandono, tudo isso são males de passado. É o passado no presente. É o medo, a preocupação, a ansiedade são o futuro no presente. Eu falo, o pessoal mais materialista, mais radical, ele fala: ah, mas o passado já aconteceu, não dá para mudar mesmo. De verdade, não dá para mudar mesmo. Mas dá para ressignificar, porque tudo que aconteceu, nada que aconteceu tinha significado. Foi você que colocou o significado que você quis, sim. o sabor que você quis. Então o que a gente faz é ressignificar. Mas se esse mesmo cara me usa a desculpa de que o passado já aconteceu, não tem como mudar, mas e o futuro? Ele sofre por quê se não aconteceu ainda? Sabe por que ele sofre? Eu falo que é porque é masoquista. Porque se não aconteceu ainda, se está no seu poder, coloca uma memória. Hoje as neurociências chamam com esse nome que eu vou falar, tá? Memórias de futuro. As neurociências admitem que nós temos memórias de futuro. Nós criamos memórias de futuro e através dela nós nos baseamos. O ansioso, ele cria uma memória disfuncional. Sim, uma memória exatamente. sofredora. Para quê? Para sofrer 2 vezes? Porque no mínimo ansioso ele sofre 2 vezes. Então se eu falo, eu brinco com o pessoal que eu falo, olha, para me enterrar eu vou ter que morrer primeiro. Você não vai me enterrar vivo aqui. Então, e a gente só enterra quem morreu. Então eu não vou ficar premeditando problemas. Isso, se acontecer, a gente deixa para chorar na hora. Agora vamos fazer o que tem que ser feito. Então eu posso desenhar mentalmente uma coisa, eu tiro aquela memória que ele está colocando disfuncional no futuro, crio uma outra memória e faço ele trabalhar com a memória nova. Porque tudo é criado aqui dentro. Aliás, até para aquele conceito que eu falei de que o passado não teria jeito, quanticamente hoje já tem tantos estudos que mostram que até é complicado falar disso, né? São estudos feitos com feixes de luz, onde esse raio que vem do passado, ele começa a reagir diferente no passado porque sabe que ele vai ser afetado no futuro. Então, é o presente agora Era afetando o passado. De ontem. É, como se fosse ansiedade, mas ele já começa a reagir diferente lá no passado, porque ele sabe que esse outro feixe de raio aqui, esse outro raio de luz, fóton, que seja, vai interceptá-lo. Então muda o passado. Então quando os caras fizeram esses experimentos, a gente fala, são paradigmas diferentes. Se você pegar o paradigma newtoniano, a física da baixa energia, você está na terceira lei de Newton, que os espíritas gostam muito, que é a lei de causa e efeito. A toda ação corresponde uma reação igual em sentido contrário, que vem acrescido da força original e mais, né? Agora, quanticamente, eu não vejo lei de causa e efeito. A gente acaba mudando, entrando em paradoxos, coisas muito loucas, se você pensar. Então, de alguma maneira, quando você mexe, quando você faz um processo de regressão, você vai ver que as personagens do passado são vivas ainda. O próprio indivíduo no passado, ele consegue conversar com ele do passado. Aliás, eu uso isso em hipnose para tratar dependência química. Uma das coisas mais poderosas. Eu tenho até uma carta de uma moça, que foi na época que eu tinha programa na Mundial, e eu publiquei um artigo falando da reprogramação mental na revista do Vitor Rebelo, Caminho Espiritual, né? Sim. E o pai dela veio, ela estava internada há 17 meses numa clínica de recuperação aqui próximo de São Paulo. E ele vinha lá de outro estado, passava, pegava ela e trazia para eu fazer o tratamento. E uma das técnicas que eu uso é levar a pessoa para fazer um novo acordo no passado. Convencer o eu do passado a não tomar aquela decisão. Do tipo, volta um dia antes de você ter usado a cocaína, a maconha a primeira vez. Conversa com o eu do passado. Convence ele. Conta a sua história, conta tudo o que você passou. Porque quando ele entrou, disseram para ele que ele ia sair quando ele quisesse. E ele mesmo disse isso para ele. Ele disse que ele era forte. Mas agora você já sabe que não vai ser assim.
Volta e conta toda a história pra ele. Tudo de ruim que aconteceu, todos os dissabores. Conta tudo pra ele. E fala pra ele, não entra nessa. E aí quando ela me relata justamente disso, ter encontrado ela no passado, ter feito de novo a decisão, o quanto mudou. E o outro é uma técnica simples que a gente usa muito, até de bônus pro pessoal quando vai só fazer avaliação, que é uma cachoeira de luz, porque muitas pessoas de independência química, eles se sentem, até pelas questões religiosas colocadas, eles se sentem impuros. Então, criaram na cabeça, até os teosofistas criaram isso, né? De que a droga ia romper a teletérica, que não ia ter mais reparação. Porra, como é que não vai ter reparação que tecnologia espiritual que a gente tá lidando, né? Eu fico pensando nisso, que tecnologia que a gente tá lidando. E aí essa moça, ela me mandou a carta, ela falando exatamente disso. Ela falou, depois que eu entrei naquela cachoeira e que eu me purifiquei, eu senti que eu estava pronta para começar de novo. Detalhe que essa moça, antes das 10 sessões, ela recebeu alta da clínica, ela já estava 1 ano e 7 meses. Voltou para a família. Agora, para não gerar confusão, porque na internet muita gente confunde isso. Valdeci, você não está falando que a pessoa, você está reprogramando ela para conversar com o eu do passado, que anulou o fato do passado na natureza. Nunca. Porque do jeito que o pessoal fala na internet, parece que você vai alterar. O fato já foi feito. Sim. Já há Por exemplo, o Eudes namorou uma moça e aí a moça engravidou. Tá, aí o Eudes vai fazer uma terapia, vai conversar com o Eudes passado e fala, olha, não sai com ela que não vai ter filho. O filho já tem 3 anos. Possibilidade. Exato, então só para o pessoal às vezes embola. O pessoal não querer. Não é isso que ele está falando, ele está falando de reprogramação, em que você conversa com uma parte tua, que é tua, está latente, e isso ressignifica no presente. Entenda bem isso. Mas isso é interessante, que até os outros personagens dão informações. Você vê que no livro do Monroe, ele fala muito disso. Viagens fora do corpo. Ele fala disso, de quando ele vai e uma parte daquela pessoa conversa com ele e diz, não, eu vou lembrar. Mas a pessoa depois não tem consciência porque a pessoa estava desperta conversando com outra pessoa. Ou seja, uma parte daquela pessoa conversou com ele. Um dos corpos, se a gente pensar hoje pela apometria, alguns grupos de apometria que falam em múltiplos corpos, múltiplas... Mas se a gente pensar também num dos trabalhos xamânicos, que é a resgate de alma, você vai ver que aquela parte sua ela continua viva com outro código ali. É como se fosse um fragmento seu. E você consegue pegar informações. Muitos terapeutas regressivos, eles chegam num ponto do passado, Wagner, ou mesmo de futuro, também progressão de futuro, e aí falam, não, mas eu não sei o que aconteceu. Não existe essa opção, sabe por quê? Porque a história é dele. Então, geralmente, a frase que eu uso é exatamente isso. Essa história está dentro de você. Toda a informação está aí dentro. A gente vai aí não porque é legal ver o trauma de novo, não porque é legal ver a coisa ruim, mas porque você precisa melhorar disso. É só para isso que a gente está voltando. Não é para abrir ferida só, mas é para tratar a ferida. Eu costumo dizer que isso é como se fosse uma cirurgia de alma. A gente vai lá, vai abrir, vai tratar e vai costurar. Eu não vou cicatrizar, quem cicatriza é você. A gente não vai deixar nada aberto. Mas as pessoas precisam perceber que essas partes nossas, elas estão vivas. E aquelas informações, você consegue informações, inclusive, tem uma pessoa que você conhece, que inclusive o livro dele é excelente, foi quando eu comecei a trabalhar de regressão, foi muito pelo livro dele, que é o Luiz Melo. Sim, sim. Então, foi pelo livro do Luiz Melo onde eu vi essas técnicas. E aí depois eu fui estudar outros autores, um monte de outros autores, e você vê justamente isso, aquela parte viva. Eu já passei por processo de resgate de alma com uma das terapeutas que atua com a gente, que é a Rosa Desideri, que é amiga comum inclusive do Samuel também, que já participou de programas com ele. E eu vi coisas que eu falei, nossa, nem eu estava lembrado. E olha que eu tenho uma boa memória, eu lembro de tudo desde os 3 anos de idade. Mas não lembrava daquela cena. Olha só, Valdeci, esse negócio de resgate de alma, o pessoal também faz uma confusão. Sim. Por exemplo, olha só, tem uma parte tua que está sequestrada lá no umbral, os obsessores estão ali, pô, você tá de sacanagem. Não... Ou, tipo, outro dia estava sequestrado o corpo mental de alguém. Cara, aí como é que ele faz sem corpo mental? Não é isso que você está falando. Está falando de resgate de alma, fragmentos dentro da gente mesmo. Sim. Não é? Fragmentos. E o pessoal às vezes confunde. E sobre causa e efeito, que o Valdeci está falando também,
Pessoal, causa gera efeito, é uma lei da natureza, não é uma lei espiritual de alguma doutrina, né? Causa gera efeito, Sim. né? O que ele está querendo dizer é que nem tudo é explicado espiritualmente falando que é causa e efeito, porque tem outras nuances por dentro que pode explicar aquilo. Porque do jeito que o pessoal fala, parece um determinismo. Ah, isso aqui gerou isso. Tem 1000 nuances ali que altera tudo, Sim. porque o pessoal ficou meio preso nisso. Então é só para conceituar que causa gera efeito na natureza. Isso é uma das leis básicas da natureza. Isso não é uma crença. Agora, a maneira como cada religião trabalha com isso é que entra os conceitos em cima. Sim, é a questão é do paradigma que a gente está. Você está encarnado fisicamente, não adianta você querer falar, eu sou espírito, vai entrar na frente do caminhão, na frente do trem. Exatamente. Você vai desencarnar. Aí sim, depois você não vai ser mais atropelado pelo trem. E mesmo assim, alguns conseguem ser, né? Se deixar, né? O suicida fica em looping, né? Fica em Girando looping aquilo fazendo na mente. aquilo. Então veja, dentro do paradigma que você tá, você vai desempenhar aquele papel. Por isso que eu falei pro Eudes da Matrix, é a Matrix que você tá criando. Sim. A gente cria uma Matrix e desempenha aquele papel. E, Valdeci, lá no teu instituto, é ali em Santana, na perto Zona do Norte de metrô. São Paulo. Isso. O Eudes, você já botou aí o Instagram, o site lá do instituto? O Eudes colocou aí na descrição, põe no chat também, Claro. tá? Para o pessoal que quiser, sei lá, conhecer melhor seu trabalho, entra no site, entra no Instagram. De repente, alguém que está precisando, inclusive, Sim. do seu trabalho e está encontrando alguém sério. Porque você sabe, tem muita coisa, às vezes, que não é séria. A pessoa entra numa furada, né? Então é importante. E aí, o método de hipnose que você usa, você faz o quê? Indução, contagem? Como é que é a técnica que você usa? Na verdade, quando eu ensino para os alunos, eu ensino vários, mas o que eu mais uso, que o pessoal no meu espaço mais usa, e que eu falo pro pessoal que mais funciona, primeiro é dar poder pro outro. Porque criar uma imagem para hipnose, Wagner, que é interessante pro palco, que é o quê? A ideia do dorme. Tá, isso. Eu falo que a hipnose, a palavra-chave da hipnose mais é acorda. É sai do sono profundo que você tá. Desse estado letárgico que você vive. Então a primeira coisa que eu faço com o pessoal quando vai ser atendido, eu ensino para ela auto-hipnose. Eu faço auto-hipnose na frente da pessoa, ensino para ela como é que faz, para que a partir dali ela comece a fazer todo dia. Porque é um resgate de poder. Sim. Ela começa a entender que ela tem participação nisso. Que esse remédio que vai tomar é ela. E a partir dali, o negócio fica fácil. Porque se eu fosse fazer show, fica até legal. Vou mostrar em quantos segundos hipnotiza esse ou aquele. Mas quando eu tô falando de terapia, às vezes só de falar pra pessoa isso, fecha os olhos, a pessoa já tá num transe. Se eu falasse pego uma pessoa que tá aqui pensando ou um dos links dela é a morte de uma pessoa, de um familiar querido. Eu falo, lembra daquele dia? Como é que foi? Você vê que a pessoa já começa a entrar em estado alterado. Sim. E eu não preciso de falar dorme pra ela. Dali eu já levo ela pro transe e já começo a fazer. Porque ela já entrou. Pra gente falar do conceito de estados alterados é assim, alguma coisa é alterada em relação a um padrão, a um referencial. Sim, isso. O nosso referencial é o estado beta. Sim, a vigília. Que é de 12, 13 a 30 Hz, Isso. é o que alguns estimam. Então se eu estou abaixo disso, de 7 a 12, é alfa, o alerta relaxado. Abaixo de alfa vem teta, que é entre sono 7, leve. sono leve médio, teta, que os parapsicólogos de base espírita ou espiritualista chamam de os obsessores de agente teta, né? Por isso. Porque você vê que a maior parte dos obsessores, a pessoa fica meio naquela... como quem tá num sono leve, né? E a possessão já viria no delta, lá no sono profundo. E necessariamente a gente não tem que pensar que toda possessão é ruim, né? Porque eu penso assim, por exemplo, estados como o do Dr. Fritz, aquilo lá não era uma incorporação comum. Aquilo era uma possessão do bem, mas era, né? Não dá pro cara fazer um corte de milímetros ali e o médium lá com consciência falando, e se eu errar aqui? Então ele tem que fazer do jeito dele. Mas era um contrato pré-existente desde o plano astral, desde o plano espiritual. Então se a gente pegar toda essa ciclagem cerebral, a gente vai perceber que quanto que eu fico mesmo em estado normal durante o dia. Isso. A gente vive mais em estado alterado durante o dia do que em estado dito desperto, que eu não concordo nem com essa palavra desperto. Eu acho que eu estou desperto quando eu estou em alfa ou em teta.
Aqui é a hora que eu tô travado mesmo, que eu não tô Sim. vendo nada, não tô percebendo nada. É a mesma coisa, um amigo meu saiu do corpo e falou com o Preto Velho assim, eu tô sonhando. O Preto Velho falou assim, não, sonho é lá na matéria. Mesma coisa. Gostei, ele é da minha turma. Sonho é lá, quando você tá lá. Aqui não, aqui você tá acordado, né? E autoestima baixa é uma coisa que você deve trabalhar bem na hipnose, porque por diversos fatores, essa pessoa pode fazer autossabotagem, ficar pilhando ela mesma, eu não posso, eu não mereço. Você deve pegar muitos casos assim, né? Então veja, primeiro que até a psicologia, classicamente, a maior parte dos psicoterapeutas não sabem como trabalhar a questão de autoestima. Então eu brincava sempre com uma frase e falava, se você for num psicólogo ou num psicoterapeuta e chegou lá e falou, seu problema é que você tem baixa autoestima, você foi lá levando um problema e voltou com 2 para casa, né? Porque agora você sabe que também tem baixa autoestima. Mas a função do psicoterapeuta não é te dizer que você tem, mas te ajudar a resolver. Então, o que a gente faz é ajudar a pessoa a sair desse estado. Eu falo que... E tudo isso está no nosso nível de identidade. Como eu processo as informações da minha identidade. Quem sou eu? E para isso a gente tem um mestre bom, Ramana, né? Ramana Maharishi. Quem sou eu? Quem sou eu? A pergunta dele. É a pergunta de era, base. Era um mantra dele. Isso, é um mantra de base. Porque, veja, eu falo que o autoconhecimento gera um processo de autoajuda saudável que vai gerar um processo de autocura. Então, o autoconceito gera autoimagem que gera autoestima. Sim, sim. Se eu não trabalho meu autoconceito, eu não mudo minha autoimagem. Se eu não mudo minha autoimagem, eu não mudo Exato. minha autoestima. Então, eu tenho que aprender a trabalhar isso. Só que o pessoal fala, é uma fórmula. Eu falo, é uma fórmula que funciona. Uhum. O problema é que você não tem fórmula nenhuma e não está fazendo funcionar. Então, eu não tenho problema nenhum com fórmulas. Eu acredito que a gente tem que ter métodos, sim. Sim. Tem que ter maneira de tratar que seja eficaz. E às vezes, para você tratar isso, são coisinhas que são brincadeira de criança. São imagens mentais que a pessoa criou que são disfuncionais. Você quer ver? Eu tratei pela internet uma vez, nessa época da pandemia, uma moça, ela era ex-instrumentadora cirúrgica, e a vida dela tinha virado um caco desde que um cirurgião, um neurocirurgião, humilhou ela dentro da cirurgia, do processo de cirurgia. Chamou ela de burra e outras coisas. Eu não precisei nem de hipnose formal para isso. Isso à distância. Eu falei para ela, faz o seguinte, volta. Primeiro eu botei ele no lugar dele. Eu falei para ela, então, mas esse cara, ele era muito bom, né? Ela, como assim? Eu falei, não, ele era poderoso, né? Não, ele era um idiota. Eu falei, mas por que você deu tanto poder para ele, então? Porque você fez exatamente tudo que ele disse que você era. Você deu o poder para ele. Então vamos fazer isso? Vamos pegar o seu poder de volta? Volta naquela cena. Fecha os olhos e volta naquela cena. Tem algum desenho animado que você goste? Que você ache muito engraçado? Vai falar, os meus netos assistem Peppa Pig. É um desenho que você vê, 2D, né? Ele não é nem 3, não é nem 3 dimensões, ele é em 2D, tudo mal feitinho, mas a criançada adora. Falei, legal, então você consegue, legal. Entra na sala agora, olha aquele médico, ele tá com a cara da Peppa Pig com a voz da Peppa Pig. Bota ele falando pra você, xingando com a voz da Peppa Pig. Aí começou a dar risada. Falei, agora olha, todo o resto da equipe, inclusive aqueles que riram de você, estão todos, cada um tá com uma cara de um dos parentes da Peppa Pig, lá o vô, o pai, todos os outros. Ela surtou de dar risada. Saiu do processo que estava mais de 10 anos por conta de um poder, de uma maldição, né? Que o outro colocou e foi aceito. Eu falo que psicologicamente todo poder é autoconcedido. Fisicamente não. Como eu falei do ônibus, do trem, se eu tiver entrando, tá aberto o farol, semáforo, eu passo na frente do ônibus que está passando, o poder é dele. Eu vou morrer. Se o cara para você com uma arma e ele tá bravo, o poder é dele. É saudável que você reconheça isso. Agora, psicologicamente, não. O outro só tem poder sobre você, o poder que você concede. E o outro, quando eu tô falando aqui, eu tô falando pode ser da esposa, do marido, do chefe, do cachorro, do papagaio, do obsessor. Ele só tem sobre você o poder que você concede. Todo poder é autoconcedido. Então eu não estou rifando poder.
Eu deixo o que. Então, parte do processo terapêutico é esse processo de esclarecimento, que parece ser duro, né? E pra gente lembrar de espiritualidade, eu acho que essa aqui é a minha herança como esse sacerdote de Shiva, tá? Aquele que destrói as ilusões. Porque a pessoa quer ter essa ilusão de que vai pra terapia pra. Eu vou pra ser escutado. Não, você vai pra resolver. Uhum. Por isso tem gente sendo escutada há 20 anos e não resolve. Exato. Aqui, quando a gente fala de 10 sessões na reprogramação, o propósito, eu não posso te fazer a promessa que vai resolver, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. O pessoal que trabalha comigo vai fazer o melhor que pode. É treinado para isso. Para você resolver, para te dar ferramentas, instrumental para isso. Não para você ficar girando na mesma história, que eu falo que é a técnica enceradeira, né? Técnica enceradeira, você fica girando no mesmo lugar, se ninguém dá um tapa, não sai, né? Eu disse, seguinte, estamos com 1 hora de programa já. Certo. Podemos ultrapassar o horário? Pode. Você garante, se chegar alguém aí para expulsar a gente, que você garante? Não, mas dá pra segurar mais Seguinte, 20, 30. Vamos responder as perguntas, seleciona aí, para aproveitar. E lembrando, pessoal, o Valdeci estará terça-feira que vem aqui, porque os temas que ele trabalha são muito extensos, e eu consegui na agenda dele essas 2 terças, né? Que ele também tem bastante compromisso, e eu também. E aí, terça que vem ele estará aqui. Mas vamos tirar aí um tempo. Por favor, parem de fazer perguntas agora, porque não vai dar mais tempo, né, Eudes? Para a gente responder as que foram feitas até agora. Vamos lá. A primeira que aparece aqui é do Will. Ele manda: é possível fazer uma pessoa rememorar uma projeção astral? Eu vou te falar do que eu acredito. Não fiz, mas acredito que sim. Porque o código tá lá. Foi o que eu estava comentando com o Wagner agora há pouco. É a história dele. Eu já conheço casos de pessoas especializadas em trabalhos ligados à ufologia que fazem rememorar eventos de uma suposta abdução, né? Então, se eu consigo me lembrar do meu período entre vidas, se eu consigo me lembrar do meu período pré-encarnatório, eu consigo achar um momento... E tem uns autores nessa área... Tem 2 que fizeram experiências há muito tempo, não são tão conhecidos. Um deles é o Charles Lancelin, que era um francês, que aí por volta de 1912 lançou um livro na França chamado Método de Desdobramento Pessoal, que tinha um subtítulo, Exteriorização da Neuricidade Astral. Ele hipnotizava os sensitivos em laboratório e dava o comando para eles saírem. E depois a memória. O tempo passou, esse cara desencarnou, e na década de 1980 ele começou a passar mensagem pelo médium Miramês. O Nunes Maia. O Nunes Maia. Miramês era o mentor. E aí lançou o livro Iniciação Viagem Astral, tá lá, Miramês e Lancelin, que era o mesmo Charles Lancelin, lá da França Antiga. Tem também o Dr. Albert de Rochat, francês, que trabalhou com exteriorização da sensibilidade, para dar bibliografia, para pesquisar, mas não são livros muito fáceis de achar. Vamos lá, Eudes. O Pierre Carlo pergunta: dentro do conceito de inconsciente coletivo de Jung, é possível absorver traumas contidos nesse sub, mesmo não tendo diretamente traumas em determinado campo? Ele está citando o Jung ali. Sim. Vamos lá. Então, mas vamos lá. Jung, ele falou que Jung foi bem malandro, diferente de Freud, né? Porque ele foi falar da espiritualidade e ele botou na conta dos outros do que já existia. Tipo, o inconsciente coletivo é a mesma anima mundi dos alquimistas, a alma do mundo, ou os registros acásticos dos hinduístas, teosofistas, que seja. Então, qualquer coisa com a qual eu ressone, eu posso absorver. Simples assim. Então, se eu vou e visito... Vamos falar aqui de nós. Se eu vou e visito uma suposta encarnação sua, Eudes, que onde você estava sendo enforcado, eu vou lá e ressono com isso, eu vou começar a ter todos os sintomas do enforcamento. Semelhante ao trauma vicariante que nós falamos agora há pouco. Eu estou aprendendo a ser traumatizado. Então, tudo que eu ressonar, tem pessoas aí que desenvolvem as chagas de Cristo. Entendeu? Isso é uma ideoplastização. Ramatiz fala bem nisso, se não me engano, em Magia de Redenção. Isso. Então, a ideoplastização é um dos fenômenos mais recorrentes, inclusive para gerar traumas. Então, se eu posso usar para gerar trauma, por que eu não uso para o bem? Não uso para, por exemplo, criar figuras de poder ou imagem de poder, coisas que me façam sentir bem. Vamos lá, Eudes. O Diego pergunta, todos são passíveis de regressão e hipnose? Sim.
Aqui eu estou contrariando o que muitos clássicos diziam. Primeiro porque a base é neurocientífica. Tudo que nós temos são caminhos neurais. Se eu pegar... Quem é a pessoa que perguntou? O nome, você lembra? Deixa eu ver. O Diego Caniza. Diego Caniza, sacerdote umbanda, nosso amigo. Não reconheceu eu ele, ia falar não? que era ele pelo nome. É ele, o sacerdote umbanda que veio aqui 2 vezes. É verdade. Então, O Diego Caniza. Diego. Um abraço, Diego. Eu vi, inclusive, a sua entrevista com o Wagner, parabéns. Mas vamos lá. Todo mundo é possível, sim. Por quê? A nossa história está em nós. Se a gente fosse partir só do pressuposto mecanicista e físico do cérebro, ninguém ia para a vida passada. Porque as informações da outra vida não estão nesse cérebro. O que acontece é uma junção do outro cérebro ou do paracérebro e a gente vai fazendo um download disso. Entendeu? Agora, entrar em transe é treino, não é dom. Aliás, eu não acredito em dom, para começar. Para isso eu sou bem chatinho, eu não acredito em dom. Acho que dom é treino. Se você começa a treinar alguma coisa, você vai ficar bom nisso. Então, a primeira vez que você entra no transe é de um jeito. Depois você vai explorando. Outra, quem conduz isso? Qual é a experiência? Porque, quer ver, vou te dar um exemplo aqui. A pessoa vai para uma cena e fala, eu não estou vendo nada. O Valdeci, que é o cara chato, pergunta assim, como é esse nada? Não, tá tudo escuro. Escuro como? Tudo escuro. Eu falo, tá tendo esse escuro. Mexe nesse escuro. Se mexe. Aí a pessoa fala, escuro como o quê? Aí a pessoa fala, escuro como uma cela. Então, anda nessa cela. Aí a pessoa começa a contar. Era uma memória num calabouço, numa masmorra, ou dentro, às vezes, parece que é um poço, eu tô dentro de um poço, eu caí num poço. Ou já teve gente que quando percebeu que estava deitado no escuro. Começou a tatear, era o quê? Parece um caixão. Foi um cara que na outra encarnação ele tinha cortado o pênis, autoflagelo, ele era padre naquela vida. E isso refletia na vida atual como em disfunções sexuais. Ejaculação precoce e impotência, entre outros. Então vai depender da habilidade de conduzir isso, porque se um terapeuta inexperiente, ou dependendo da linha dele, vai dizer, não, ele ficou resistente, ele entrou no processo de resistência. Não é resistência, ele está falando da subjetividade dele. Uhum. Ele cria, e por mecanismo de defesa eu crio cortinas de fumaça, eu vou criar uma escuridão muitas vezes e às vezes uma escuridão também é vida intrauterina, tá na barriga. Também. E não viu, entendeu? Legal, vamos lá, Eudes. Aí, Eu tô vendo. Seu problema de potência, talvez você foi padre em outra vida. Olha, olha, a única impotência que eu tenho, cara, é quando eu vejo o cartão de crédito e os boletos. Eu fico apavorado. Eu acho que eu vou fazer uma hipnose com o Valdeci para ver se elimina o terror que eu sinto quando eu vejo que tem que pagar um boleto. Pagar um boleto, né? Isso aí me deixa impotente. Aí eu te passo a técnica e você aplica em mim depois. E aí espalha pra todo mundo tem, aqui. Tem uma pergunta ali da Fabiane, tá? Faz essa pergunta. Isso. Que é muito importante. Ó, uma pessoa com transtorno explosivo intermitente, síndrome do Hulk, seria a raiva reprimida no inconsciente? Isso poderia ser tratado com hipnose? Eu trato qualquer coisa com hipnose. Mas veja, eu não gosto de rótulos para transtornos. As pessoas não são rótulos. É Fabiano ou Fabiane? Fabiane. Fabiane, as pessoas não são rótulos. Então criou-se uma moda. Na verdade, o DSM foi criado para vender medicamento. Isso eu não estou falando aqui para denegrir, não. Isso é a história da medicina, tá? Na história da medicina, a psiquiatria os psiquiatras eram taxados pelos outros como quase médicos. Porque eles quase não medicalizavam, quase não prescreviam. E aí eles fizeram o que Freud chama de reversão ao oposto. Hoje é a categoria que mais medicaliza. Como se a gente pudesse tratar o subjetivo através de uma pílula mágica. Se eu estou falando de um transtorno explosivo intermitente, eu estou falando de um comportamento. Um comportamento, ele é algo treinável. Se você treinar, se eu sou ruim de basquete, de acertar a bola lá no cesto, se eu começar a treinar todo dia, tantas horas, eu vou ficar bom nisso. Eu só não vou conseguir ter 2,10 m, 2,15 m, aliás, nem 1,80 m eu não vou conseguir ter. Mas eu vou conseguir botar a bola lá. Talvez eu não marque o cara de 2 metros de altura, entendeu?
Mas a maior parte desses transtornos são coisas treináveis. Ah, mas e o fundo neuroquímico ou bioquímico da coisa? O conceito bioquímico é o seguinte: sistema neuroendócrino. Sistema neuroendócrino é o conjunto dos chakras magnos, se a gente pensar. Então, na própria ciência, a gente vai falar que a pituitária é a glândula mestra do sistema neuroendócrino. Sim. Só que a epífise, que é a pineal, que a pituitária é a hipófise, a pineal ela não entra nesse joguinho. Exatamente. Ela está separada. Por que ela não entra? Se a gente olhar biologicamente, responsável pelo comportamento sexual, ciclos de sono e vigília, e esotericamente se fala que ela é ligada à consciência. Então quem é que manda na glândula que manda no sistema? É a pineal, é a consciência. Então o nosso sistema neuroendócrino está faltando a gente voltar a reconhecer isso. E a psiconeuroendócrina imunologia ela tem resgatado isso. Eu tenho que começar a entender que se é comportamento é treinável. Não é medicalizável. Entendeu? Pegar pessoas e dizer, você tem TDAH, eu vou te dar Ritalina, Venvance ou coisas que o valham. Isso, do meu ponto de vista, é covardia. Boa. A Fabiana ela já emenda uma segunda pergunta que é: crianças que apresentam sinais de ansiedade já no início da infância podem ser tratadas também com a hipnose? Como os pais podem identificar esses sinais? Então vamos lá, as crianças hoje foram tratadas para ser são treinadas, codificadas para serem ansiosas. A geração, talvez a minha geração tenha sido a última, ou a dos meus filhos, primeira rei, tenha sido a última que podia lidar melhor com isso. Porque agora, tudo que a criança quer, ela não precisa esperar para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para assistir o Pica-Pau, para assistir a Hanna-Barbera lá, o que seja. Não precisa. Ela já ganha na hora. Aperta o botãozinho e já bota aqui. Entendeu? Então virou a geração do imediatismo. Tem gente com depressão porque não tem os likes suficientes quando acaba de fazer um post. Entendeu? Porque isso é o circuito nosso, dopaminérgico. Isso é neurocerebral. É a parte, a dopamina vai lá e percebe. Ficou esperando, não veio, vem a frustração. Aí daqui a pouco vem o medo. E se eu fizer o outro e o próximo post não tiver, de novo, tiver menos ainda? E aí o cara começa a sofrer com aquilo. Ele quer tudo na hora. Então, se os pais começarem a colocar limites, eu falo, se até, lembrando aqui do que o Wagner falou do boleto, se até cartão de crédito e cheque especial tem limite, por que criança não pode ter? Sim. Entendeu? A gente tem que colocar limite. A criança e o adolescente, ela pede limites o tempo todo. Só que os adultos acabam sendo irresponsáveis. Acabam terceirizando essa responsabilidade para outra. O pai e a mãe quer terceirizar para a escola. A escola diz que é do pai e da mãe e cada um vai dizendo. Eu trabalhei no metrô de São Paulo, linha de frente ali mesmo. A criança chegava, começava a pisar na chapa de metal do lado dos bloqueios, das catracas, fazendo barulho. A mãe virava e falava, você fica pisando aí, o guarda vai brigar com você. Eu olhava para ela assim, como que é? Quem tinha que brigar com ele é você, não sou eu. Ou seja, é seu filho. Porque se fosse meu filho, não faria. Entrava gente com um filho só e eu era o filho levando a mãe para passear. É o filho que está arrastando a mãe. Eu tenho 6 filhos e 5 netos. Então meu filho mais velho na época falava, eu entro com 5 crianças e nenhuma vai se soltar da outra. Eu falo pro primeiro, segura aqui em mim. Você segura no braço dele, no punho, o outro segura. E ninguém salta de ninguém. Entendeu? Mas as crianças hoje, ai tadinho, ele... Vamos transferir essa conversa para 10 anos na frente. Será que é por isso que o Eudes é assim hoje? Vamos lá, Eudes. Olha, algumas das perguntas vão se repetindo, só vai mudando a doença. Então... Tal doença pode isso, tal doença pode... Então vamos pular algumas dessas. Tudo pode ser tratado com hipnose. Aliás, sabe qual é a definição que eu dou? O pessoal fala, quem pode ser tratado com hipnose? Eu falo, quem tem um cérebro. Quem tiver 2 atrapalha. Vamos lá. A Adriana pergunta, eu posso me auto-hipnotizar? Sim. Aliás, você já fez isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo se... Eu quero acreditar, Adriana, que você passe por um processo de auto-hipnose pelo menos 3 vezes por dia. Todo mundo. Pelo menos. Por quê? Lembra do conceito do que nós falamos? Estado desperto é o estado beta. 13 a 30 Hz. Abaixo disso, estado alfa, alerta, relaxado. Depois, teta, que é sono leve e médio. E abaixo de 4, de 3 Hz, delta, que é sono profundo.
Para você chegar nesse estágio de sono profundo, quando você dorme, você vai rebaixando a ciclagem cerebral. Para você despertar, você volta de novo fazendo esse ciclo. Então, se alfa já é considerado um estado alterado, já é considerado um estado hipnótico, você passou pelo menos 2 vezes para dormir e para acordar. Agora, qual é o terceiro? Eu espero que todo mundo aqui tome pelo menos um banho por dia. Eu não tomo banho em estado beta. Daqui a pouco eu olho pro frasco do shampoo, eu falo, será que eu já passei o condicionador? Aí eu olho, se ele tá molhado é porque eu já mexi nele. É verdade. Fora que é o lugar dos insights, eu já vi muitos cantores falarem isso. Eu escrevi poemas inteiros enquanto eu tava exatamente. Eu já falei muito isso lá no programa da rádio Vibe Mundial. Tomar banho é uma espécie de meditação. Sim. Raramente você fica na vigília. Ou tua mente está pensando naquilo lá, ou você está tendo um insight, deixar a hora do banho ser um momento assim de pausa. Eu já tive uma regressão espontânea embaixo, talvez tenha sido a primeira que eu tive, embaixo do chuveiro. Foi um dia que eu ia sair para uma resolução drástica, né, do assunto que tinha acontecido. Eu estava muito bravo, falei, eu vou sair. Quando eu entrei para tomar banho, eles me jogaram uma cena, que foi uma cena sendo morto na outra suposta encarnação aqui no solo brasileiro, na época colonial. E na hora uma voz me dizia o seguinte: corta toda ligação com o submundo. Eu comecei a chorar embaixo do chuveiro, saí, vesti a roupa, o pijama e sentei na cama. Fiquei 1 semana processando aquela imagem. Ou seja, eles fizeram comigo o tratamento trash, né? Aquele intensivo. Você não vai sair de casa. E eu não saí. Mas eu fiquei com ele. Eu fui entender todo o processo depois. Foi no banho, mas eu nunca tinha tido uma experiência daquela. A outra foi dentro da ressonância magnética. Eu vi uma cena que seria da Roma, eu preso no cárcere. Você sabe do barulhão, né? Muita gente narra experiências paranormais dentro lá do exame da ressonância. A pessoa está num estado diferente, isolada. A mente dela vai longe. Não, fora aquele barulho que é igual a indução, né? O meu foi exatamente no momento daquele barulho magnético. Foi tum! Quando fez aquilo, deu uma sensação ruim. Eu vi um rosto quadrado dentro de um postigo de uma cela. E eu só falei, sou eu. E na hora eu fechei minha âncora, entrei em auto-hipnose. E na hora eu ainda dei risada e pensei, agora eu entendi porque as pessoas desenvolvem traumas, fobias dentro da ressonância. E essa reencarnação depois de uma outra pessoa viu que eu era um centurião romano. Eu não tenho orgulho daquela encarnação, não gosto muito dela. Mas estava lá, né? Aconteceu. Mas a sensação foi muito ruim. Muito ruim. O Valdeci, na próxima vida do Eudes, ele vai parar na mão de um terapeuta com algum trauma inconsciente. O terapeuta vai desbloquear, fazer ele voltar. E ele vai ver ele assistindo um show do MC Cravinho. Eu sabia MC Cravinho. Que vai ser o trauma dessa vida que ele tá levando pra outra. Tá levando pra outra. É. Melhor tratar agora, né? Eudes, vamos lá, as últimas, por causa do horário. O Fábio tem uma muito boa. Gostaria de saber do Valdeci se as terapias holísticas, de um modo geral, e a hipnose em particular, estão em expansão e crescimento, ou ainda há muito desconhecimento e resistência sobre. Elas estão sim, e não é modismo. Eu já escuto o pessoal falar que isso é modismo há 30 anos. Que moda longa, né? Porque nem meu sapato não é o mesmo de 30 anos. Mudou o tipo da calça, muda, volta. Não é modismo. A questão é, no Brasil nós temos 5 médicos para cada 1000 habitantes. 2 psicólogos para cada 1000 habitantes. Isso considerando os grandes centros. Se você for para os mais longínquos, pior ainda. Então não dá para ficar brigando com a terapia holística. Antes de ser formado em psicologia, eu era terapeuta holístico. Então eu acho que é hipocrisia do sistema ficar brigando com o pessoal. Isso vai se expandir sim. Primeiro porque as pessoas, o nosso sistema de saúde SUS, ele não consegue absorver a contento todo mundo. Não consegue absorver de maneira eficaz. Se você for fazer um tratamento psicoterapêutico, você vai lá, passa, o médico te pede para você passar com neuro, só para passar com neuro é mais 3 meses, o neuro te pede uma imagem que vai demorar mais 6. E aí, até aí você vai ficar na prateleira? É um eletrodoméstico? Os seres humanos não são eletrodomésticos. Então a terapia holística ela tem que servir, no mínimo, como um processo de acolhimento. Um processo onde as pessoas já vão sendo cuidadas, ouvidas, acalentadas durante o processo, que isso já é pelo menos 50% de um processo de melhora. Vamos lá. Lúcia, ela pergunta, na terapia resgate de fragmentos de alma, se identifica a causa do
do que se quis acessar, acho que ela quis dizer. Exemplo, um trauma que teve origem numa vida passada. A pergunta é, cura-se o trauma de agora ou é necessário uma hipnose? Então, vamos lá. Eu vou falar do que eu faço, mas vou te explicar. O nosso processo é muito parecido. Se pensar, porque eu vou pegar aquelas partes, retrabalhar aqui desses momentos. Mas veja, saber a origem não faz... Criou-se um mito de dizer que você precisa saber a origem. É como uma maneira de acreditar que diagnóstico cura alguém. Que exame vai curar alguém. Você pode fazer um exame perfeito de você e ninguém saber te tratar. Entendeu? Então eu vou lá e descubro que você... Esse é um caso que eu recebi. Era um professor de escola pública, ele estava surtadíssimo, e ele mesmo admitia isso. Eu perguntei para ele, eu tinha recebido ele indicado por uma terapeuta de regressão, bem conhecida. E ele falou, olha, eu já fui numa cena e tal. Eu falei, tá, e o que você viu? O que aconteceu? Ele falou, não, eu era um comandante, aí matei um monte de gente, a gente fez não sei o que lá. Eu falei, e daí? Ele falou, é daí que eu compreendi por que eu tô desse jeito. Fez errado, não é para compreender. Ressignificação não é compreensão. Ressignificação é sensorial. Eu vou ter que sentir. Naquele momento eu só fiz o que eu sabia fazer. Eu falo que das minhas encarnações do que eu acessei, a maior parte foi como sacerdote ou guerreiro. Você fala, matou muita gente? Ixi, perdi a conta. Fala, tá arrependido? Nem um pouco. Entendeu? Não vão me prender por esse lixo. Nem os obsessores não conseguem. Não vai me prender por esse. Se o cara falar, você me matou outra vida, eu falei, ainda bem, por isso você está encarnado agora. Você está de volta. Entendeu? Então a gente tem que ir lá trabalhar com aquilo que a gente tem. E a ressignificação é sensorial. Eu não preciso saber a origem, não preciso saber se ali foi a origem do problema. O que eu preciso é trazer um novo significado para aquela vivência. Só isso. Boa. Eu acho que isso por si só já responde a pergunta da Natália, né? Que você já fez algum trabalho para a filha de mãe narcisista? Que é meio que isso, a pessoa tem que entender. Sim, mais rótulo, né? É difícil, né? Falar isso sem conhecer as pessoas. E sem dar todo o cenário. Contexto, né? Exato, fica difícil. Até porque aí são rótulos, né, Wagner? E de novo, volta para aquela fala que eu dei. Psicologicamente, todo poder é autoconcedido. Não me interessa se a mãe é narcisista, se o pai é psicopata ou sociopata, que não faz sentido. Eu quero saber o que você faz com isso. Entendeu? Eu fortaleço o meu cliente, meu paciente. Eu não posso mexer no resto do mundo, alterar a suposta realidade física palpável para que ele mude. Eu não altero nem para mim, né? Isso. Vamos lá. No mais é isso mesmo. Então a gente tá com 82 minutos, daqui a pouco a gente vai ser expulso daqui. Estamos com 1h22 de programa. Pessoal, semana que vem o Valdeci vai estar com a gente aqui. A gente vai falar de reprogramação mental também. E aí vocês vão ter a chance de perguntar, porque não tem como responder tudo nunca, porque sempre vem muita pergunta. O pessoal está gostando bastante, Valdeci. Obrigado. Muito bom. Pessoal, lembre, está na descrição os contatos do Valdeci, o site dele, o Instagram dele, para quem quiser conhecer esse trabalho dele, ou se precisar dos trabalhos dele como profissional. E aí na semana que vem a gente volta, vocês perguntam mais. Valdeci, muito obrigado por você ter vindo, cara. Eu que agradeço a oportunidade, Wagner. O Valdeci tem feito palestras lá para o meu grupo de estudos de quarta-feira, que é um grupo fechado, 120 pessoas, né? Inclusive ele vai fazer em outubro. A gente vai combinar. Então achei legal trazer o Valdeci aqui para compartilhar um pouco dos temas que ele trabalha que não são tão falados em aberto, né, Eudes? Sim, o cara é um oráculo, muito conhecimento. Então, legal. E você acha que dá jeito no Eudes? Dá, ele consegue. Consegue, né? Só deixar um último recado aqui, que o nosso canal de cortes, o canal de trechos, está ativo novamente. Então, às vezes você não tem tempo de ver o programa de 1 hora, lá tem pequenos cortes de assuntos bem legais também. Tem do Wagner, tem da Ju, tem da Selena. Tá na descrição, só acompanhar e valeu. Pessoal, o Eudes perguntou para mim se ele de cavanhaque, assim como ele tá, se ele tava bonito. Eu falei, com cavanhaque ou sem cavanhaque? Você só vai ficar bonito na próxima encarnação, mano. E vai depender das orações. Depende, ainda vem o mais feio ainda, né? Bom, gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa, tá bom? Um abraço.